Boa noite, igreja, boa noite você que nos acompanha. Uma grande alegria estarmos juntos nessa quarta-feira. E o meu desejo é que você tenha uma noite especial, que você possa ouvir aquilo que Deus tem preparado para você, seja através dos louvores, através da mensagem, mas que de alguma forma esse encontro com Jesus seja algo que faça como o que se espera de nós, cada vez mais parecidos com Jesus e mais próximos dele. Então esse é o meu desejo, esse é o nosso desejo de todos os envolvidos nesse culto, nessa noite. Então eu queria que nós iniciássemos então esse culto cantando louvores ao nosso Deus. Então vamos cantar nesse momento. Boa noite, é com muita satisfação que eu venho mais uma vez aqui trazer esses louvores para você, que você esteja verdadeiramente me acompanhando. Então, sinta-se em culto, sinta-se em comunhão agora. Essa primeira música fala sobre Deus estar presente em nossas vidas, dele estar verdadeiramente ao nosso lado, dele estar verdadeiramente no mesmo ambiente que a gente está. E isso não se basta ao ambiente de igreja, que a gente antes podia estar juntos, né? Podíamos estar ali dentro do mesmo ambiente. Mas que essa música também fala sobre ela fala sobre ele estar com a gente, então dá pra gente entender que essa música fala sobre Deus estar também dentro das nossas casas, e principalmente sobre Jesus estar nos nossos corações, dentro dos nossos corações. Então eu espero que você sinta isso essa noite, que você relembre dessas músicas e que você se sinta grato e privilegiado por poder ter esse conhecimento e ter essa percepção sobre a importância de Jesus em nossas vidas. Então vamos juntos nessas músicas. Espírito
Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Amém. Nesse momento, é um momento importante da igreja, onde nós podemos orar uns pelos outros. Lembrar dos irmãos que precisam da nossa ação de oração pela vida deles, oração por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por momentos difíceis na vida, mas que através da oração, e o pastor Joel sempre fala, né? O poder da oração não está em quem ora, mas naquele que recebe, que ouve a oração. Então é confiando no nome do nosso Deus, é que nós vamos lembrar dos irmãos da nossa igreja, continuar orando pelo irmão Júlio Ferrarez, pela família, pela Bárbara, por tantos outros irmãos que precisam e continuam passando momentos difíceis de enfermidade, aqueles que a gente não sabe, mas que o nosso Deus pode fazer aquilo que nós não podemos. Deus pode ir onde os médicos não vão. Por isso a nossa esperança precisa estar no nosso Deus. E por isso a nossa oração é direcionada ao nosso Deus, porque é Ele que pode fazer muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente pensa. Por isso vamos orar nesse momento, colocando a vida desses irmãos diante de Deus. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor é o Deus que ouve as nossas orações. Nós confiamos no Senhor, confiamos no Teu nome. É o Teu nome que tem todo o poder. E é confiando na autoridade do Senhor, do Teu nome, é que nós colocamos as vidas das famílias da Tua igreja diante de Ti. Colocamos a vida de cada pessoa que tem carecido da Tua intervenção, Deus. Pessoas que têm passado dificuldade, questões econômicas, questões emocionais relacionadas a essa pandemia, problemas familiares, no casamento, mas nós pedimos que o Senhor vá ao encontro de cada família dessa, Deus, de cada pessoa, cada coração, Deus. Lembramos principalmente
os nossos irmãos que têm sofrido diretamente com essa pandemia, com esse vírus, Deus. Famílias que têm sofrido com isso. Que o Senhor possa ir ao encontro dessas famílias, trazer a paz, trazer o entendimento de que é no Senhor que nós temos que confiar e acreditar que pode se fazer algo, Deus. Lembramos da família do Júlio Ferrarez, família tão especial para a nossa igreja. Continua abençoando essa família, Deus. Abençoando tantas outras famílias, porque nós acreditamos naquilo que o Senhor pode fazer. Assim como o Senhor já fez na família do Natan, Deus, tirando ele do hospital e fazendo ele recuperar. Assim cremos, Deus, que o Senhor pode fazer com todas as famílias da igreja, com todas as pessoas que precisam e carecem, Deus. Por isso, essa é a nossa oração, confiando e acreditando no poder do Teu nome, que pode fazer tudo. É que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento da mensagem, onde nós vamos refletir sobre a palavra de Deus, eu mais uma vez digo que esse é o momento mais importante do culto. É onde nós temos que estar com os nossos ouvidos abertos, com o nosso coração aberto, para ouvir aquilo que Deus tem preparado para nós. A palavra de Deus, como diz ali na carta ao Timóteo, ela é divinamente inspirada, ela é pronta, ela é hábil para nos ensinar, nos instruir, nos dirigir. Por isso a gente precisa estar pronto para isso, preparar a nossa vida para ouvir aquilo que Jesus tem preparado para nós nessa noite. A porção da palavra de Deus, que pode cada vez mais ser bênção na nossa vida, na nossa caminhada cristã. E temos estudado desde o início desse ano sobre conhecer a Deus. Em diversas oportunidades nós temos refletido, lido textos e ouvido mensagens que remetem a isso, que nos trazem esse entendimento sobre a importância de conhecer a Deus. Por exemplo, a partir dessa ideia do conhecer a Deus, do conhecimento de Deus e do quanto a gente precisa se relacionar com Ele, algumas verdades eu quero lembrar que a gente já aprendeu durante esse ano. Muitas delas eu mesmo trouxe em algumas reflexões, outras pastor Joel, pastor Bruno, enfim. Tantas oportunidades que nós tivemos, eu quero fazer esse resumo para a gente nesse momento.
A gente aprendeu, por exemplo, já que nós somos seres relacionais. Nós somos seres que foram criados para nos relacionar. Isso faz parte da nossa identidade. Nós somos melhores, somos mais fortes quando a gente desenvolve cada vez mais as nossas habilidades de relacionamento. Então, quanto mais a gente se relaciona com alguém, quanto mais a gente se relaciona, mais a gente conhece aquele alguém. Isso é uma outra verdade que a gente já aprendeu durante esse ano. Então, a gente precisa nos empenhar em nos relacionar, porque o tempo que a gente investe nisso vai gerar para esse relacionamento um desenvolvimento e um amadurecimento muito maior e melhor. Isso se aplica no nosso relacionamento com Deus. Por isso que uma outra verdade que a gente aprendeu esse ano já é que o conhecimento de Deus, então, não está ligado à teoria. Não é simplesmente um conhecimento, uma informação que a gente adquire na vida, mas é um conhecimento que vem a partir da prática, do relacionamento, da nossa intencionalidade em relação a isso, do que a gente investe na direção de Deus para que esse relacionamento se desenvolva e cresça. E todo o Evangelho se resume então a uma afirmação de João, no Evangelho de João, onde Jesus, no capítulo 17, diz assim: e esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus. A primeira parte desse versículo, né? Então a essência da nossa espiritualidade, a essência da nossa fé está em conhecer a Deus, conhecer as suas vontades, conhecer os seus propósitos, o seu desejo para nós, aquilo que Ele espera que nós façamos, do jeito que Ele espera que nós vivamos. Conhecer a Deus, então, não exige de nós um conhecimento superficial, como eu disse, mas é um conhecimento fruto de algo contínuo e profundo, como Oséias. Sigamos em conhecer, prossigamos em conhecer, dia após dia. Eu costumo dizer que a gente precisa estar menos contente com o que a gente conhece, que a gente pode conhecer amanhã, e a gente sempre precisa conhecer, ou seja, cada dia mais, menos satisfeito hoje sobre o que a gente conhece, para a gente sempre estar nessa busca constante. Então a gente precisa entender que conhecer a Deus significa muito mais do que manter uma tradição religiosa, muito mais do que fazer parte de uma igreja apenas. Mas a vida com Deus, ela significa muito mais do que isso. É intimidade. E para isso, resumidamente, a gente precisa se aproximar de Deus. Nos aproximar, ir na direção dele. E aí o texto dessa noite fala exatamente sobre isso, sobre como a gente deve se aproximar de Deus. Qual é o modelo dessa aproximação de Deus? Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 4, no verso 8. O texto diz em Tiago, então, capítulo 4, verso 8, diz assim para nós nessa noite: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Então esse texto, ele traz para a gente 3 verdades a respeito dessa aproximação de Deus que a gente precisa ter. A primeira verdade é que o texto diz que a gente aproximem-se, ou seja, a ideia desse texto é que a gente precisa ir ao encontro de Deus. É o mesmo sentido usado na época, na expressão, quando as pessoas iam até Deus para apresentar um sacrifício. De uma maneira prática, o que isso significa? Significa que a gente precisa ser intencional no nosso relacionamento com Deus, que a gente precisa fazer a nossa parte, que a gente precisa orar, que a gente precisa ler a Bíblia, que a gente precisa buscar estar em comunhão com Deus. A gente precisa fazer a nossa parte. É isso que esse texto está dizendo. Deus, ele está sempre pronto, sempre disposto a relacionar-se conosco. O texto diz ali em Apocalipse que ele está à porta, ele bate, ele quer ter um relacionamento conosco.
mas a gente precisa abrir o nosso coração, a gente precisa abrir a nossa vida para esse relacionamento. A gente precisa colocar esse relacionamento como a nossa agenda principal, nossa prioridade, colocar isso em primeiro lugar na nossa vida. E não é algo pontual, não é algo que a gente faz no domingo, não é algo que a gente faz apenas num encontro, mas é algo, como eu falei, contínuo. Por isso que o texto e o verbo e a expressão aqui é aproximem-se, ou seja, se aproximem e continuem se aproximando. Nunca parem de se aproximar, nunca parem de buscar a Deus. Esse é o segredo da intimidade, esse é o segredo do relacionamento com Deus, esse é o segredo do conhecer a Deus, entender a sua vontade e viver a vida abundante e plena em Jesus. Por isso, meus irmãos, aproximem-se de Deus. Façam disso a prioridade na vida de vocês. A segunda lição desse texto diz que precisamos lavar as mãos. O texto diz assim, lavem as mãos, pecadores. Uma das premissas da intimidade com Deus é aprender a lidar com o pecado, é aprender a lidar com os nossos erros. E é interessante que quanto mais a gente se aproxima de Deus, melhor a gente tem a percepção dos nossos erros, melhor a gente tem a percepção de quando a gente erra, de quando a gente tem um comportamento ruim, equivocado, diante da vontade de Deus, diante do reino. Por isso que se aproximar-se de Deus nos ajuda a nos entender enquanto pecadores e lidar com os nossos erros. A santidade, a compreensão da vida que a gente precisa ter enquanto a gente segue a Jesus. Não dá para a gente continuar se aproximando de Deus e continuar do mesmo jeito, com os mesmos erros, com as mesmas falhas, tropeçando nos mesmos lugares, seguindo com os mesmos comportamentos nocivos a nossa vida. A gente precisa se desenvolver, a gente precisa alcançar a maturidade, a gente precisa buscar melhorar e cada dia mais se parecer com Jesus. Santidade é essa ideia de que nós somos separados com um único objetivo, com uma missão estabelecida, fazer o nome de Deus conhecido. Por isso, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais próximo a gente se conecta da nossa identidade e melhor conseguimos viver e realizar a nossa missão. Por isso que tem muitas vezes a gente que não consegue se entender, se ver dentro do reino de Deus, não consegue se encaixar, não consegue se achar, porque não conhece a Deus de fato. E isso impossibilita ela conhecer em toda a sua potencialidade a si mesmo e a exercer seus dons, exercer sua verdade, sua missão diante de Deus. Por isso que a gente precisa lidar e aprender a lidar com o pecado e cada vez mais se aproximar e se parecer com Jesus. E a terceira parte então desse verso diz assim, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. O que esse texto diz então? O princípio aqui é muito claro. Casa dividida não leva ninguém a lugar nenhum. Eu tenho visto há tanto tempo gente fazendo malabarismo para conseguir conciliar o estilo de vida que Jesus quer que a gente tenha com o estilo de vida do mundo. Não dá para a gente viver e se aproximar de Deus e manter o mesmo padrão e estilo de vida que as pessoas que não conhecem a Deus. John Stott, num dos seus livros, diz que a maior característica daqueles que se dizem discípulos de Jesus é que eles são completamente diferentes daqueles que não são discípulos de Jesus. A gente precisa ser diferente, a gente não pode ser igual. A gente não pode viver sob uma casa dividida, um coração dividido, uma mente dividida. Efésios fala sobre alimentar o espírito e matar a nossa carne, abandonar aquilo que nos afasta de Deus. Essa tem que ser a nossa busca. Paulo, em Romanos 12, diz que a gente precisa, de uma maneira muito direta, renovar a nossa mente. Não nos conformar com este mundo. Efésios 4 fala sobre nos revestir de um novo homem, deixar a vida velha. Essa tem que ser a nossa busca, viver uma vida diferente, ter novos comportamentos, novos hábitos. Não dá para a gente dizer que ama Jesus e seguir vivendo do mesmo jeito. Não dá para a gente se aproximar de Deus e isso não significar mudança de comportamento.
Isso precisa nos levar a ver em família, com as nossas emoções, com amigos, trabalho, tudo do jeito certo, da maneira correta, do jeito que Jesus quer que a gente viva, do jeito que Jesus viveu. Por isso que a gente tem que pedir ajuda a Ele, para que assim como Nicodemos ouviu naquela noite, a gente possa nascer de novo, ter uma nova mente, ser uma nova pessoa de verdade, viver a metanoia de verdade. Tudo que eu quero dizer nessa noite, resumidamente, é que quanto mais a gente precisa conhecer a Deus, mais a gente vai ser transformado por isso. Quanto mais a gente mergulha nesse relacionamento, isso mais pode mudar a nossa vida, mudar quem a gente é. Mudar quem a gente é não se dá através dos anos de igreja. Não dá pelos anos que a gente frequenta uma mesma igreja, pelo tamanho de informação que a gente adquire, pela quantidade de versículos que a gente sabe de cor, mas pelo tamanho que a gente dá para Deus na nossa vida. Pelo quanto a gente está disposto a se lançar na direção de Deus e do conhecimento dele, ser moldado por isso. Por isso, gente, nessa noite eu afirmo a vocês que a única coisa na vida é que a gente não vai se arrepender de fazer é conhecer a Deus e passar a nossa existência inteira descobrindo cada vez mais sobre Deus, como se conectar ao coração do Pai, como conhecer a pessoa de Jesus e como encontrar o Espírito Santo e ser transformado por Ele. Amém? Então, se aproxime de Deus. Aprenda a lidar com seus pecados e viva uma vida nova em Jesus. Amém? Então essa é a minha mensagem dessa noite, essa é a reflexão, para que você possa meditar sobre isso, pensar sobre isso e principalmente aceitar esse desafio e esse convite de Tiago para se aproximar de Deus. Amém? Vamos orar então nessa noite por isso. Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu desejo em estar próximo de nós, em se abrir para esse relacionamento conosco. Que nós possamos colocar o Senhor como prioridade na nossa vida e que a gente possa buscar o Senhor dia após dia, cada dia mais. E que isso gere famílias melhores, igrejas melhores, nos torne crentes melhores, homens e mulheres melhores, pais e filhos melhores para o mundo, para que o mundo veja que o Senhor nos enviou e que as pessoas possam se render ao Senhor através de nós, porque a nossa missão é conhecer a Ti e fazer a Ti conhecido em todos os lugares. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, desejo a todos uma boa noite e que o Senhor Deus, possa nos abençoar, continuar abençoando a tua casa e o teu coração. Amém? Então, até a próxima, pessoal.